Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferência sobre ufologia casuística, hoje nós escolhemos um caso muito interessante para debater com vocês, para discutir com vocês, que é o caso Hermínio e Bianca. Um caso muito interessante, ocorrido em 1976, que envolve um casal de testemunhos de Jeová. Inclusive o Hermínio, ele era pastor de Testemunho de Jeová, né? E eu vou contar essa história, e essa história é muito interessante porque eu conheço esse casal, né, pessoalmente, assisti conferências deles pessoalmente, né? O caso, ele tem um livro, a Bianca tem um livro no mercado sobre o caso, né? E nós vamos então tentar contar o caso para vocês, fazer uma análise do ponto de vista que nós fazemos e como esse caso foi debatido na época. Eu lembro que esse caso na época ele foi extremamente debatido no programa Flávio Cavalcante, da Rede Tupi na época, né? Nem sei se tinha Rede Tupi, tinha Rede Tupi em 76, ou era, não sei. Só sei que o programa do Flávio Cavalcante foi um programa altamente debatido, tá? Eles ficaram mais de 2 meses indo toda semana no programa. Toda semana no programa. E o Flávio Cavalcante fazia aquele sensacionalismo, né? Que vocês, quem conhecia o Flávio Cavalcante sabe como é que ele era. Muito bem, então vamos contar a história. Tá? Muito bem. Era uma noite estrelada de 12 de janeiro de 1976. Então vamos lá. 12 do 01 de 76. Está aqui a data. Eu lembro muito bem que foi o ano que eu entrei na Unicamp, na universidade. Né? Muito bem. O casal acordou cedo, como de costume, e durante o café da manhã resolveu ir a Belo Horizonte vender seu velho carro Carmanguia ano 65. Eles moravam no Rio de Janeiro, né? Eles residiam no Rio de Janeiro, ok? E eles resolveram ir para Belo Horizonte para vender um velho carro Carmanguia que eles tinham. Quem conhece o Carmanguia sabe, né? Como é que é? É o Fusquinha tal modificado com uma carroceria mais esporte, aquela coisa toda. Era um carrinho da época, era um carrinho super bonitinho. Saíram do Rio de Janeiro por volta das 18 horas, né? Então, por volta, saíram do Rio, né? Por volta das 18 horas. Muito bem. Logo que passaram por Paraibuna, era por volta das 23h30, o Hermínio, ele se sentiu muito cansado e sonolento. Ele dizia que o olho ardia muito devido à fumaça exalada pelo Carmanguia, que devia estar meio baleado, né? Então ele conta que eles pararam na estrada, esse casal parou na estrada, né? E ele procurou dormir um pouco, descansar um pouco, enquanto a Hermínia ficava acordada, com medo de ser surpreendida por bandidos, assaltantes ou coisa parecida. A ideia era descansar um pouco. E era uma noite muito estrelada. Muito limpa. Quando de repente a Hermínia, que estava acordada, passa um tempo, uma meia hora, ela disse, ela começa a olhar para o céu e vê uma luz laranja, bem lá no alto mesmo, né, entre as estrelas andando. Andava devagar, parava um pouco,
andava mais um pouco, de repente entrava entre as nuvens, voltava. E ela ficou observando estranhamente aquele objeto que fazia aquele movimento, né? E de repente aquele objeto ele começa a baixar, ele sai das nuvens e vem descendo rumo ao carro, e aquilo começa a crescer, aquela cor alaranjada. Ela fica altamente assustada, ela dá uma cotovelada no como é, acorda, Hermínio, veja só que coisa esquisita, algum avião está caindo sobre nós. A princípio ela não tinha a mínima noção de ET, disco voador. Olha, um avião está caindo sobre nós. E quando ele acorda, diz que o Hermínio acorda assustado, olha aquela luz que vem vindo e de repente ele sente que uma luz, presta bem atenção, ele sente que há um jato de luz que parte desse objeto. Então a cena vai ser mais ou menos assim, prestem atenção. Tá lá, vou tentar desenhar um famoso carmanguia. Carmanguia é um carrinho mais ou menos assim, ó. Ele é assim, ó. Ele é baixinho. Esse é um carmanguia que parece um disco voador até o desgraçado. Tá? É um carrinho baixinho, esporte, só cabe 2 pessoas, só dá para andar 2 pessoas nele. Né? Imagine a nave, ela chega a uma certa altitude, né? E aí, essa nave, ela vai lançar um raio de luz muito forte sobre esse carro. Quem daqui assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Acho que todos vocês assistiram. Vocês se lembram que o Richard Dreyfuss, quando ele está com a caminhonete na estrada, a hora que aquela luz vem, esse é típico do modus operandi dos ETs. Por isso que o Spielberg colocou no filme. Que o Spielberg, quando ele foi fazer aquele filme, ele usou 2 consultores, 2 ufólogos especialistas, como consultor do filme para elaborar as cenas do filme e um roteiro para o filme. E os ufólogos orientaram exatamente como ocorrem os contatos, como os ETs operam. Então aquilo que você viu o Richard Dreyfuss receber aquele jato de luz, e vocês perceberam que quando ele recebe aquele jato de luz, tudo começa a flutuar dentro do caminhonete dele? Você se lembra? Começa, o rádio começa a ficar louco, porque primeiro as luzes se apagam, né? Mas aqui eles já estavam com o carro parado, eles não estavam em andamento. Então, quando eles contam assim, que quando esse jato de luz entrou, eles dizem assim que todo o carro ficou transparente. Ele disse que a luz entrava pelo teto do carro, era uma coisa muito louca. Vocês estão entendendo? Atravessava o metal, ficou tudo branco dentro do carro, tudo transparente. E de repente ele sentiu que tudo que estava no carro flutuava. Tudo, os objetos, o cinto de segurança que estava solto, flutuava. E ele sentiu que a mão, a Bianca fala muito claramente na palestra dela, que a mão dela não tinha peso, flutuava, como se, sabe? O que vocês acham que o ET fez nesse momento? O que essa tecnologia operou? Aconteceu uma coisa muito interessante. Quando esse UFO baixou, ele chegou a uma certa altitude. Presta bem atenção. Nós já discutimos em outra conferência que a tecnologia operacional do ET é criar um campo de energia ao redor do disco que anula o campo gravitacional. Por isso que esse objeto para. É um sistema de propulsão extremamente sofisticado e avançado, que anula campo gravitacional. Ou seja, o campo gravitacional é isso, ele está atraindo as coisas têm peso. Quando você anula, aquilo não tem peso. Por isso que a nave flutua sem fazer nenhum ruído, nenhum barulho, não tem motor, não tem hélice. É um sistema de propulsão altamente sofisticado e avançado. E neste caso em específico, você observando a descrição do contatado, você percebe que eles estão usando uma tecnologia desse tipo e a nave baixou e o campo gravitacional, ela entrou na área, na zona de campo gravitacional zero criada pela nave, e esta luz forte aumentou mais o campo, dirigiu esse potencial para cima do carro. Ok? Ele disse que a luz era tão forte que eles não enxergavam, ficavam cegos quase, assim, praticamente.
Tinha que ficar com os olhos fechados, não podia abrir muito a luz, que ficava muito ofuscante. E de repente, eles sentiram que o carro estava elevando-se do chão, estava se movimentando. E eles ficaram muito assustados e não sabiam o que fazer. E eles perceberam que o carro estava sendo levantado e subindo. E eles não tinham visto direito esse objeto, porque esse objeto ele veio muito rápido para cima deles. Muito rápido para cima deles. E isso causou então um pânico terrível. E imediatamente este carro foi alojado dentro da espaçonave. Quando essa nave, o carro se alojou, ela vai descrever a seguinte cena. Presta bem atenção. Ela diz que naquele momento que o carro estava se elevando, eles estavam sem peso nenhum, tudo flutuando como se fosse um astronauta lá no espaço, com campo gravitacional zero. Aí, de repente, quando eles percebem que estão dentro desse salão, dentro da nave já, imediatamente tudo que estava flutuando cai, bruscamente no chão. E eles sentem que as mãos estão aí, eles ficam super pesados, eles não conseguem nem levantar o braço do banco. Ficam muito pesados. Isso por uns 30, 40 segundos, eles não conseguem nem levantar o braço da cadeira. Nada, de tão pesado que eles estão. Aí depois desses 30 segundos, tudo reanima, dá um tranco e eles se sentem normais. Então vamos ater a esse caso. Tá? Essa descrição deles, eu vou fazer uma análise física. Então, provavelmente tem um aparato tecnológico, um painel lá, o ET está num determinado painel, ele está controlando o valor do G. Normal, o nosso G terrestre na superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É o G, aceleração da gravidade na superfície da Terra. Tá? Quando ele anula, no primeiro instante, ele faz o G ficar zero. O G sendo zero na região não pesa nada, o carro não tem peso nenhum, ninguém tem peso. E aí com um pequeno raio magnético, ele consegue levantar e trazer esse objeto para lá, porque ele não tem peso nenhum. Peso nenhum. No entanto, a hora que o carro está lá, que está o G0, que ele quer desligar ou reajustar o aparelho para voltar a 9,8, por algum motivo esse ajuste ele tem uma oscilação, não é uma coisa tão... O G subiu para uns 30. Ou seja, eles vão pesar muito mais, eles ficaram super pesados, de a ponto de não conseguir ter força para levantar o braço. Tá? É o que acontece quando os astronautas nossos vão fazer uma viagem espacial no lançamento. Quando o foguete vai ser lançado, os astronautas eles precisam ficar numa posição deitada, bem horizontal, né? Ou, por exemplo, o foguete vai ser lançado para cá, né? Eles têm que ficar deitados nessa posição com a cabeça aqui e os pés aqui. Porque a hora que o foguete for lançado, ele vai ser pregado contra o chão. O G vai aumentar. Eles vão sentir uma aceleração muito grande e essa aceleração que ele vai sofrer vai fazer ele grudar no banco, vai aumentar o G. Chega a ter mais de 6G. E se ele ficasse em pé, ou sentado numa cadeira assim, em pé, com a cabeça para cima, o sangue descia tudo para os pés, ele desmaiava. O sangue que estava na cabeça, devido a essa pressão, iria se deslocar e o astronauta iria desmaiar. Então tem uma posição extremamente correta do astronauta ficar na cadeira para ele ser lançado. Tá? Ok. Antigamente os astronautas eram lançados, né, sem o traje espacial. Mas eles cometeram o maior erro da história, né? Porque um dia deu um incêndio na nave e matou todos os astronautas.
um incêndio antes do lançamento. Eles não conseguiram apagar. Aí eles perceberam que era muito mais lógico você tirar todo o ar da cabine, botar o traje espacial no lançamento, que é a parte mais perigosa, porque sem ar não pega fogo, certo? Sem oxigênio não tem fogo. Aí evitaria se dar uma faísca, alguma falha, não incendeia a nave. Porque eles não têm como apagar. É complicado, eles se incendiam muito rápido, eles são amarrados, né? Então aí eles resolveram, dali para frente, o procedimento é sempre ser lançado com uma roupa pressurizada, com capacete e tudo colocado, e tirar todo o ar de dentro da espaçonave por causa do perigo de incêndio. Né? Então esse aumento do G pode explicar exatamente a descrição desse casal quando eles ficaram super pesados. E aí então, quando o ET conseguiu estabilizar o G voltou a ficar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, o que significa o seguinte, que aí eles ficaram tranquilos. Aí ele conta o seguinte, que veio 2 indivíduos altos, loiros, de aproximadamente 2 metros de altura, que gentilmente abriu a porta do carro e falou. Os dois estavam. Imagine a cara do pastor da Testemunho de Jeová. Né? Aquilo só podia ser o demônio. Né? Ele com medo de sair. Ao sair, ele conta, ele descreve que a hora que ele vai sair, ele pega a Bíblia que está no carro dele, que ele não largava da Bíblia, e enfia debaixo do braço, e com muito medo, ele vai saindo do carro. Ele vai descrever assim, Armínio ele descreve um ser alto de 2 metros de altura, com um macacão todo branco, com uma bota também branca, loiro, um cabelo loiro, um olho azulado, e os dois muito iguais um ao outro, muito parecidos, como se fossem quase gêmeos. Ok? Muito, muito gentil, não falava português. Então, nesse instante, ele conduziu os dois até uma determinada sala, ele sempre muito desconfiado, com medo, e ele agarrava-se à Bíblia e não parava de rezar um só minuto. Ok? Ele não parava de rezar um só minuto. Aí eles começaram a conversar entre eles e tentar falar alguma coisa para eles, eles não entendiam nada. Aí ele levou a Bianca até um local, perto de um painel, e ele colocou um capacete na cabeça e deu o outro capacete para Bianca. Quando ele colocou esses 2 capacetes, aí a Bianca passou a entendê-lo perfeitamente em português o que ele falava. Então esse equipamento era um tradutor. Um equipamento que traduzia a linguagem deles para o português. Veja, se era um equipamento que traduzia com perfeição a língua deles para o português, isso significa que esses seres têm um vasto conhecimento sobre a Terra já há muito tempo, a ponto de analisar toda a nossa linguística, a ponto de analisar todo o ser humano. Isso aí era mais um tipo de experiência. O interessante é que vocês vão ver que essa experiência é uma experiência feita não pelos greys, pelos baixinhos, que aí seria terrível por Testemunho de Jeová, né? Aquele ser bonito. Então a Bianca começou a perguntar para ele quem eles eram, né? De onde eles vinham.
Então ele disse que ele era de um planeta muito distante da Terra, muito longínquo, totalmente desconhecido pela nossa ciência. Inclusive a própria estrela da qual eles vieram. Ele diz que o planeta dele se chamava Clermare. E ele se identificou com o nome de Carran. Ok? E ele se identificou com o nome de Carran. Nesse mesmo meio tempo, todas as vezes que um deles tentava se dirigir ao Hermínio Reis, que é o sobrenome deles, né, Bianca e Hermínio Reis, ele, com a Bíblia em riste, rezava e falava para ele sumir da frente dele, que aquilo não existia, não podia estar acontecendo. E tentava exorcizar o ET, como se o ET fosse algo do demônio. A Hermínia já era mais calma, já acalmou-se mais cedo e conseguiu conversar, ter um diálogo mais tranquilo com o ET. O Hermínio, durante todo o tempo, ele não conseguiu se comportar. É muito interessante que quando eu assisti essa palestra dela, eles já tinham sido separados, E em todo o tempo da palestra, eu notei uma atitude assim, ela nunca falou meu marido, tá? E nunca falou o nome dele também, Hermínio. Sempre ela falava meu ex-companheiro, e ela conta todo o vexame que o ex-marido deu dentro da espaçonave, devido ao seu comportamento religioso, à sua visão religiosa de mundo. Ele não conseguia aceitar aquela situação, aquela possibilidade, que eles eram ETs. Que pela visão dele de Deus não deveria existir vida fora da Terra, nem nós somos o máximo da criação divina. Não pode existir coisa mais avançada. Na Bíblia não está escrito isso aí. Não, né? Muito bem. Então a experiência foi decorrendo. Aí então o Carran leva a Hermínia para uma mesa para eles fazerem uma série de exames médicos. Segundo ela conta, que eles começam a tirar amostra de tudo, amostra de unha, certo? Amostra de sangue. E quando eles vão tirar a amostra de cabelo, eles ficam completamente perplexos, porque a Hermínia estava careca, ela estava usando uma peruca. Ela era totalmente careca na época, e ela estava usando uma peruca. Ela estava fazendo um tratamento para o couro cabeludo, uma coisa assim, tá? E ela tinha raspado totalmente a cabeça. E quando elas foram mexer, saiu a cabeça, eles ficaram tudo assim, confusos, sabe? Ela percebeu e conta isso, esse cara meio confuso, tal, pá, né? E depois eles olharam bem e perceberam que era uma coisa artificial, não era real. Mas analisaram os dentes, sabe? Tiraram a amostra de saliva, nariz, ouvido, olho, examinaram tudo. Tudo. E passaram, né? A Hermínia, como estava mais calma, ela fazia muitas perguntas. O que eles queriam aqui de nós? Aí eles começaram a revelar umas coisas interessantes, né? Ele disse que provavelmente eles iriam contatá-la de novo. E na verdade eles tiveram um segundo contato depois. Mas aí nós vamos chegar aos poucos lá. Vamos analisar bem esse primeiro. Esse aqui é o meu filho. Vem aqui, menino. Esse aqui veio de outro planeta também. Né, meu menino? Hã? Esse aqui é nosso companheiro. Né? É, sim. Uma das coisas interessantes, o Hermínio o Carran começa a falar o seguinte, que eles conhecem a Terra há muito tempo e que havia um tempo, olha, presta atenção,
Isso pode estar muito esclarecido no meu projeto Terra. Havia um tempo em que as pessoas, prestam atenção, que os homens tinham uma capacidade mental extremamente superior, aqui, e devido a essa capacidade altamente superior, eles tinham uma capacidade muito grande de atuar no mundo espiritual, no plano espiritual, sair fora do corpo, ter uma expansão da consciência maior. Mas devido a um, vamos dizer assim, desastre, entre aspas, do planeta, a capacidade humana foi totalmente distorcida. O cérebro passou por mudanças muito profundas e fez com que o ser humano voltasse a não perceber a sua capacidade espiritual ou a sua natureza espiritual. Isso tem muito a ver com aquilo que eu conto no meu projeto Terra, da fase do comando Astar, né? Quando está na fase do comando Astar, uma era da luz, o espírito explode, né? Avança-se profundamente e depois entra novamente a era das trevas, onde se implanta um corpo geneticamente modificado, onde o cérebro não tem capacidade de lembrar de suas vidas passadas, ou lembrar de sua memória pretérita, ou de ter uma capacidade de analisar, de sair fora do seu corpo e perceber o seu próprio espírito e a sua própria natureza espiritual. E ele vai ensinando isso para eles. Vai falando isso, mas veja, para o protestante absorver isso, ele fica louco. Então ele passa uma série de informações, devido à pergunta da Bianca, né? E ele vai dando um toque. E ele fala assim, olha, nós vamos gravar as suas ondas cerebrais aqui, da Bianca, porque através dessas ondas cerebrais, desse registro, nós vamos fazer contato com você. Telepático, energético, e vamos marcar um outro contato. O interessante é que a Hermínia vai contar que num próximo contato vai aparecer uns pequeninos também. Né? Esse é meu guardião. Uma das coisas interessantes é a hora que eles vão trazer o casal de volta. Durante todo o tempo o Hermínio não conseguiu conversar ou ter um diálogo mais harmonioso com o ET. De tão neurótico, de tão perturbado que ele estava com a situação, ele não conseguia engolir a situação. Para ele era o demônio que estava ali, ele acha que aquilo era um sonho, que se ele acordar tudo ia desaparecer. E todo o tempo ele só rezava e não largava da Bíblia um único minuto. Na hora de eles irem embora, eles contam também que eles ofereceram um tipo de um pão, né, para eles comerem, e que ela comeu e achou sem graça, achou com gosto de nada. Né? E depois ela tomou um outro líquido que ele deu também, que tinha um gosto de soro, uma coisa esquisita. E que depois ela tomou também um líquido verde, que ela disse que também não tinha muito gosto bom. Porque aquela história, gosto não se discute, né? O que o gato gosta não é o mesmo que você gosta. O que o cachorro come, às vezes você não come. Né? O cavalo gosta de capim, vai comer capim você, né? E assim por diante. Tá? Então, na hora de eles entregarem ela de volta, ele levou um líquido para ela e ele falou assim, olha, você toma isso aqui, porque isso vai fazer com que vocês esqueçam de tudo. Do que aconteceu, para que vocês não fiquem perturbados. A Bianca falou, não. Eu não vou tomar isso aí, eu quero lembrar de tudo. E disse que prontamente eles atenderam. Então tudo bem. Você quer mesmo lembrar? Não tem problema não. Então, eles não deram o líquido para ela tomar. E aí eles contam que eles entraram dentro do carro, eles foram dentro do Carmanguia, lá dentro da nave, entraram dentro do carro, a nave baixou, abriu e desceu eles de novo na estrada. Praticamente quase perto do mesmo local onde eles estavam.
E tinham se passado 5 horas. Aí passa o tempo, e ele percebe, a Hermínia percebe que ela ficou gaga. Ela gaguejava muito durante um tempo. Não sabe se isso devido ao trauma, alguma coisa, mas isso. E eles evitavam até de conversar entre eles sobre o fato, durante o tempo que foi passando as semanas seguintes. Até que chegou o momento que eles começaram a conversar, sabe? E tentar entender o que aconteceu. E foi aí, né, depois de passado um tempo, que eles procuraram 2 ufólogos para contar o caso. E aí esse caso veio à tona, veio à mídia. Aí foi exatamente através de algumas revistas especializadas na época, que os ufólogos geralmente eram ligados, tem revistas, publicou essa matéria, a TV e os jornalistas foram atrás deles e eles aceitaram ir ao programa do Flávio Cavalcante, o casal. Aí você já viu a chamada, né? Casal abduzido por extraterrestre, viajaram numa nave extraterrestre, tá tudo aquilo, audiência. Eu lembro que Laércio, assistia isso assim, ó. Não perdia um só programa desse casal. Eu lembro de todo o relato que eles faziam na televisão, todo o suspense que o Flávio Cavalcante colocava aquela música. Aquela música do tubarão. Tipo tubarão. É. Mas, com o passar do tempo, a Hermínia relata que ela começa a ter sonhos com o Carrã. E nesses sonhos o Carrã fala algumas coisas para ela. E numa determinada noite, ela na casa dela, ela recebe um sinal na cabeça, um zumbido na cabeça, forte. E de repente ela para, aí ela começa a ouvir a voz do Carrã perfeitamente. Como se fosse um telefonema, alguém telefonando para ela. E o Carrã começa a conversar com ela, né, dizendo, olha, nós estamos em nossa nave, longe da tua casa, de você, mas nós estamos em contato telepático com você, você não se assuste. E começou a ter um diálogo com ela, e que eles estavam preparando um próximo encontro com ele, com ela, né? E que seria tal, tal, tal assim. Eles marcaram, aí elas foram no local, um dia à noite, a nave pousou, eles novamente foram e tiveram contato com esse Carrã. Aí eles vão contar uma história muito interessante. Nesse meio tempo, o ET começa a filosofar muito mais, falar sobre o futuro da Terra, sobre o perigo que a Terra está correndo, com o uso de armas nucleares, com o uso indiscriminado de pesticidas, e começa a dar um sermão, falar muito sobre essa questão ambiental do planeta e sobre o perigo do uso de armas nucleares. Que eles estavam patrulhando, olha, patrulhando o planeta Terra. E que eles faziam parte de um tipo de federação, talvez para esclarecer, e essa federação cuidava para manter a ordem no universo, um certo tipo de ordem no universo. Tá? E quando perguntado, né, ele tentou mostrar também num painel do planeta que eles vinham, o trajeto que eles faziam no céu, os mapas que eles costumavam viajar, as estrelas que eles costumavam viajar. Né? Aí, o Carrã diz assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma pessoa, existem vários seres extraterrestres morando entre vocês, humanos. Eles vivem
junto, disfarçados como um ser humano normal, para não ser percebido, né? Mas ele existe. E ele deu a entender para ela que este ser amigo deles que iriam contatá-la. E esse ser se chamava Zir. Então, após o segundo encontro, que foi mais filosófico, tal, aí ele dá essa revelação para ela, né? Que existia esse tal de Zir, que era um ET, um extraterrestre, mas de forma totalmente humana, portanto poderia se disfarçar e se misturar aqui na Terra. Se você perguntar para mim, Laércio, isso é possível? Com certeza. Tranquilo. Para eles é muito fácil fazer isso. Porque existe mesmo raças muito parecidas conosco. Muito, muito. E você dá uma disfarçada, né? Com a tecnologia que eles têm. Faz uma plástica, faz uma preparação. Só que esse ser, esse Zir, ele tinha 2 corações. E o sistema circulatório dele era bem diferente do nosso. E ele tinha que usar um determinado filtro especial no nariz, por causa da nossa atmosfera. Tá? E esse ser vivia aqui na Terra e mantinha contato direto com eles. E a Hermínia conta que eles, após esse encontro, foram realmente contatar esse Zir. E a Hermínia conta que ela achou muito estranho, que esse Zir era muito difícil alguém falar que aquele cara era um ET. Ele era muito parecido com... E segundo o Carran, ele não era da mesma raça que o Carran. Ele era de uma outra raça. Mostrando o quê? Mostrando que entre as várias raças de seres extraterrestres que existem, eles mantêm um certo interrelacionamento muito forte. Eles se relacionam muito bem entre si e todos seguem um determinado plano para a Terra. E vocês veem que nenhum deles, nenhuma raça, nem dos pequenos, nem dos grandes, fazem um contato direto ou fazem uma intervenção direta. É como se existisse uma ordem entre eles, entre todas as raças, que o modus operandi deve seguir um padrão. E esse padrão é um padrão de ocultação mesmo. Dificilmente ele vai abrir abertamente. Né? No entanto, é de comum acordo entre eles que alguns contatados sejam liberados para que eles possam contar suas histórias, para que essas pessoas possam realmente, a humanidade possa perceber que não está só. Que existe uma força muito superior nos observando bem de perto. Quanto a essa história de ter extraterrestres entre nós, tem uma história muito interessante que saiu nas revistas na época. É um caso também assim. Um casal de namorados estava no carro e foi para o mato fazer aquilo que vocês sabem muito bem. À noite. Certo? Foi para o mato, se escondeu lá e ficou lá dando os maios. De repente, a coisa é assim. Eles param, eles dizem assim que tem uma estrada principal e que tinha uma saída aqui, que eles costumavam sair, embreavam um pouquinho no mato, aí eles paravam o carro aqui. E isso era no alto e tinha um vale mais lá embaixo. E os dois estavam ali, aquele escuridão tal, era umas 11 horas da noite, os negros ali, de repente uma luz vem, mais ou menos eles calculam assim de uns 30 metros de diâmetro, não muito brilhante, como se estivesse querendo ser oculto mesmo, e a nave vem, pousa aqui embaixo. E pousa a mais ou menos uns 30 metros de onde eles estavam, que ele conseguia ver perfeitamente tudo o que acontecia. Eles abaixaram no carro, ficaram com medo, assustados, sem saber o que era. Olhando de rabo de olho, disse, aí saiu 2 indivíduos, presta atenção, da nave, abriu a porta, saiu 2 altos, né? Ok, loiro, cabelo comprido também os 2, tipo Carran.
e um tinha uma mala na mão, uma maleta na mão. Aí eles saíram, ficaram conversando, entre eles um pouquinho ali. Aí um pôs a mala em cima de uma pedra, ele abriu a mala e começou a tirar o macacão dele. Ele ficou totalmente nu. Aí ele pegou dessa mala uma cueca, meia, calça, uma camisa, um paletó, um chapéu. Pegou essa roupa dele, pôs na mala, pegou uma outra mala que estava com outro amigo dele, despediu do amigo dele, tal, não apertando a mão assim, mas disse que despediu do amigo dele. O amigo dele entrou na nave, a nave subiu, e ele veio, passou bem ao lado do carro aqui, até parou, deu uma olhada para os dois assim, e continuou e foi embora. Foi embora para a estrada. O que isto significa? Que facilmente eles podem se misturar entre nós. Quem de vocês tem certeza que quando você anda na rua, todo aquele povo que cruza você em São Paulo, em qualquer lugar, vai num campo de futebol, milhares de pessoas, nos aglomerados, se todo mundo que está ali tem SIC RG e é realmente deste mundo. Quando você vê uma pessoa razoavelmente alta, em torno de 1,90, 2 metros, desconfie. Se não for jogador de basquete, se não for muito conhecido, se a pele for muito clara, também dá uma desconfiada. Tem uma história que envolve aí uns amigos nossos aí também, que eles contam a seguinte experiência, que eles eram de uma outra raça, não desse aqui do Carran, mas humanos altos também, morenos e tal. Diz que a primeira vez que eles foram tentar fazer uma experiência de se misturar com a gente, eles fizeram assim, eles desceram com a nave deles, e não foi muito longe de Limeira não, foi perto aqui. Isso faz mais ou menos uns 30 anos atrás também. Que desceram com a nave deles, tal, saiu dois, disfarçados, já com a roupa toda comum, certo? De nós aqui, mas eram muito altos. Né? E aí, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, estava clareando o dia, a nave foi embora e eles foram a pé e vieram para a cidade, uma cidadezinha pequena que eles escolheram para fazer a experiência. Aí, nesse horário, eles viram uma feira livre, sabe uma feira? Que estava muito movimentada já, clareando o dia, 6h30, 7, né? Eles viram uma feira, tudo movimentada, e eles foram entrando na feira, assim. Ele disse assim, que a hora que eles se aproximavam das pessoas, as pessoas desmaiavam. Desmaiava um, desmaiava outro, desmaiava. Só com a presença da energia deles, da vibração deles. Eles começaram a perceber estranhamente, sem falar nada, só com a presença vibratória dele, com o campo áurico dele, ele começou a perturbar as pessoas de tal forma que as pessoas se sentiam mal. As pessoas não sabiam que era por causa dele, certo? Mas eles estavam ali, mas eles estavam mentalmente eles são muito fortes, e eles começaram a perceber toda essa ação. Eles falaram, viraram as costas e foram embora. Falou, não vai dar para se misturar tão já. Começou. Mas nós estamos percebendo que é extremamente possível estar entre nós seres das estrelas em alguns lugares, mas eles não assumem postos, tá? Não é isso que você vê no filme americano, não, virou presidente, virou não sei o quê, isso é tudo bobagem. Na verdade, são seres que passam sorrateiro, eles se misturam, certo? Mas andam, passam um tempo e depois vão embora. Fazem o que eles querem fazer, o que eles acham que tem que fazer para uma pesquisa. Você está me entendendo? E depois, realmente, eles vão seguir o seu caminho, seguir a sua história. Então nós temos casos, esse caso da Hermínia, do Hermínio e da Bianca, casal Hermínio e Bianca, às vezes eu fico tocando as bolas aqui. Ele é extremamente rico porque ele é muito diferente de muitos casos anteriores que nós temos de abdução, chupa-chupa, aqueles casos onde os ETs são meio sinistros,
não querem conversar nem dialogar, como o caso dos Vilas Boas, lembra? Embora, você vê, a raça que nós discutimos sobre o caso Vilas Boas, que envolve uma relação sexual com um ser extraterrestre, é um pequenininho, né? Uma raça que ele falou do tamanho do ombro dele. Enquanto que esses são muito altos, loiros, longilíneos, tal, né? Então nós estamos vendo que na casuística ufológica nós temos uma gama muito grande de raças operando na Terra. E vai acontecer uma história interessante que quando a Bianca nos conta que quando há um contato marcado com o Carran, elas vão em determinado lugar, num outro contato, e desce uma nave, e ao invés de vir o Carran, vem uns seres pequenos, olhos grandes, tal, né? Sai da nave e vem conversar com eles, e pede para que ela não se assuste e tal. Tem um certo diálogo, né? E eles falam assim, olha, nós não podemos ficar muito tempo aqui, né? Porque nós não podemos ser vistos. Nós não podemos permitir que as pessoas nos vejam e percebam a nossa presença. Então, eles fizeram um contato muito rápido, falando que são amigos do Carran, que trabalham e operam junto com eles, que são uma raça diferente, que eles não se assustassem, que eles também estariam, né, velando por todos eles. Ok? Muito bem. Aí ele volta e vai embora. Só para mostrar para vocês que tem raças envolvidas, os greys, os pequenininhos, mas que estão em comum acordo com os grandes. Existem casos, que eu já contei aqui, o próprio Dr. Travis Walton, né, vários casos, onde eles são levados para uma nave-mãe, o disco voador menor leva-o para uma base operacional maior, e dentro dessa base operacional, existem várias raças operando juntas. Inclusive, no caso do Travis, né, os pequeninos os abduziram, devido àquele problema que nós já discutimos aqui, e quando chega lá, o Travis se assusta tanto com esses pequenos, que eles saem e aí vêm os outros humanos, na verdade, conversar e contatar com ele de uma forma mais clara, sem que ele tenha medo. Mostrando claramente que essas multirraças que operam entre nós são raças que estão trabalhando juntas lá em cima. Não estão em guerra, nem estão em conflitos. E não existe aquele que é bom, aquele que é mau, aquele que é confederado, não confederado. Isso aí tudo eu acho uma grande bobagem. Tá? Essa história de ET bom e ET mau é uma coisa também, uma grande bobagem. Eu tenho uma palestra inteira que eu falo sobre existem ETs maus. E a gente vai discutir muito bem essa conceituação do que é o bem e do que é o mal numa ótica cósmica e a própria ação dessas forças que para alguns pode ser estranha, confusa, complexa, de alguma forma, né, meio perturbadora, podendo até julgar os ETs de seres maus. Muito bem. Tem mais uma coisa que acontece após esse fato. Ao longo dos anos, após passar muitos anos desse caso, é óbvio que no início o Hermínio vai contar o seguinte, que passa-se um tempo, ele larga a igreja dele. E segundo ele mesmo conta, ele não largou por causa do contato ufológico, ele largou por desavenças dentro da igreja mesmo, coisas pessoais, tal, tal. Aí ele começou a estudar, ele nunca largou de estudar a Bíblia, ele conta, ele nunca deixou de estudar a Bíblia. E aí ele começou a prestar mais atenção em trechos da Bíblia, em tudo que o Carran tinha falado para eles lá na nave, e que realmente o Carran tinha uma certa razão, que estava lá na Bíblia, e que não dava para ver ou para enxergar nas sublinhas. Mas que esses fatos estavam todos transcritos ali na Bíblia. Muito bem. No segundo contato que eles tiveram com o Carran começou a ensinar mais profundamente a eles uma questão espiritual muito mais avançada. O Carran dizia que uma de nossas falhas, da falha do ser humano, era perder a sua capacidade espiritual. Perder. E que isso era devido a um problema de travamento da pineal, da glândula pineal. E que o Carran iria ensinar uma técnica para a Bianca e para o Hermínio
de desbloqueio dessa pineal, e isso consistiria em facilitar o desdobramento astral, ou seja, a projeção astral consciente. Ok? E, segundo o casal, esses exercícios foram ensinados para eles. E eles começaram a praticar esses exercícios. Ou seja, a princípio, ele, como era um pastor, testemunho de Jeová e um crente da Bíblia, ele nunca acreditou na existência do Espírito. Ele disse assim que houve muitas discussões filosóficas com Deus, sobre Deus, o Criador, né? Com o Carran. E o Carran foi dando explicações, foi colocando ideias que ele não conseguia entender muito bem. Mas quando ele foi passando o tempo, depois do contato, raciocinando e pensando, ele percebeu que realmente o Carran tinha razão. Para vocês terem uma ideia, já faz mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás, tá? Porque de 76 até hoje, quanto tempo passou? 32 anos, né? Exatamente. De uns 20 anos para cá, olha, já tinha passado uns 10 anos do contato. Esse casal se transformou tanto, e o próprio Hermínio se transformou tanto. Olha, o que eu estou falando para vocês dessa crise dele com a Bíblia na mão em riste, está no livro da Bianca, não é eu que estou inventando. A Bianca descreve isso no livro dela e descreve isso numa palestra. Eu não sei onde foi parar, mas durante muito tempo eu tinha duas fitas cassete que eu gravei uma palestra dela ao vivo, sabe? E ela conta em detalhes toda essa experiência dela, né? Os dois são vivos até hoje. A Bianca, se não me engano, ela está morando no Rio de Janeiro. E o Hermínio mora em São Paulo. Tá? E há cerca de 20 anos atrás que ele dá cursos de projeção astral. Tá? Olha a transformação de um pastor testemunho de Jeová, certo? Olha o avanço, o contato, a princípio, foi traumático para ele, foi perturbador para a sua religião, para a sua crença. No entanto, é como uma força superior que intervém, que impõe certas verdades na marra, na cabeça de um cara, no caso deles, né? Confrontando a sua ótica, a sua religião, a sua cultura, que no início parece coisa do demônio, parece o diabo na frente dele, mas ao passar um longo tempo de reflexão, de aprendizado e análise de tudo que aconteceu, ele percebeu, ele conta mesmo, que foi um grande presente que ele recebeu do alto. Que a princípio ele achava que era o demônio, mas depois de muito tempo ele ganhou um grande presente cósmico que muitos gostariam de ganhar nesse planeta e não ganharam, e não tem, e ele ganhou. E até hoje ele continua dando palestras, dando esses cursos. Inclusive, eu estava num espaço em São Paulo, ano passado eu estava dando umas palestras lá. Por exemplo, eu dava palestra na terça, o Hermínio dava curso na segunda. Entendeu? A gente está no mesmo espaço, trabalhando assim, né? Então, eu quero que vocês percebam que, às vezes, um contato pode ser extremamente perturbador. Mas após um longo tempo de experiência, você percebe que salto quântico evolucionário aquela intervenção do alto lhe proporcionou. E uma das coisas interessantes que nós percebemos neste contato é que o Carran fez questão de colocar em primeiro plano as questões espirituais. Ou seja, em nenhum momento Hermínio e Bianca estavam interessados em questões tecnológicas. Como funciona o disco, como funciona a eletrônica, equipamento, que qualquer um do mundo ocidental, materialista, fica louco, né? Para saber dos aspectos tecnológicos, operacionais de uma nave ufológica extraterrestre. E quando você entra em contato com essas inteligências, você começa a refletir que o mais importante não é isso. Isso não tem nada a ver. Que o mais importante é o conteúdo do ensinamento espiritual que esse ser vai nos trazer. Principalmente a questão. Quando vocês se olham, quando nós nos olhamos para dentro de nós não entendemos o que estamos fazendo aqui na Terra, quem somos, para que estamos aqui.
Existe vida após a morte? Não existe vida fora da matéria? Todo mundo é aquela incógnita, né? Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que essas raças tão avançadas que visitam a Terra, essas raças tão avançadas que eles conhecem profundamente todo o lado espiritual da vida. Eles sabem quem nós somos, eles sabem de onde nós viemos, e eles sabem para quê e qual o motivo de nós estarmos aqui encarnados nesse planeta. Eles sabem. E por saberem disso com profundidade, eles não intervêm em nossas vidas como nós gostaríamos que eles interviessem. Eles não descem aqui curando as doenças de massa, eles não fazem essa intervenção que nós gostaríamos que eles fizessem. Da mesma forma que todos vocês que é crente em Jesus, crente nos grandes mestres, Jesus também não intervém, não materializa e não sai mudando o curso da humanidade com seu grande poder criativo. Então nós começamos a refletir muito essas experiências de contato, mesmo que não tenha acontecido com vocês, certo? Elas são importantes quando vocês as estudam para fazer um levantamento do porquê esse tipo de operação e quão nós podemos crescer em consciência aprendendo com essas experiências que outros passaram. Ok? Porque quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a nossa vida de androide, aí, né, a nossa vida de escravo, trabalhando numa sociedade decadente, primitiva, acordando 7 horas da manhã todos os dias, indo para um trabalho perfeitamente idiota, produzindo merda às vezes. O fruto do seu trabalho às vezes é uma porcaria, que não tem utilidade nenhuma. Se não tivesse, não ia fazer falta nenhuma para a civilização. Sabe, aquele tipo de merda que a gente produz às vezes? Né? Então, as pessoas começam a refletir, né? As pessoas começam a refletir mais e perceber que, além de uma sociedade decadente e primitiva que faz androides, faz indivíduos escravos, existe algo muito mais além, muito mais transcendental, muito mais superior, que precisa ser refletido todos os dias por nós, né? Para que nós possamos descobrir a verdadeira natureza de nosso ser e o verdadeiro motivo de nossa existência na Terra. Essas inteligências vêm nos acordar. Eles fazem essas abduções, e essas abduções, veja, vamos pensar, se aquele pastor crente não fosse abduzido, ele continuaria pastor crente para o resto da vida. Então, na verdade, os ETs, eles fazem essas operações para minar o campo sociofilosófico da Terra. Sabe o que significa isso? Minar o campo sociofilosófico da Terra? Significa, aos poucos, implantar uma nova consciência no meio das trevas. Ele contata um, contata outro, contata outro, contata outro, contata outro, e todos começam a falar a mesma mensagem, a mesma linguagem, começam a trazer ideias novas, conceitos novos, concepções novas de universo, de vida fora da Terra. Ok? E nós sabemos que as grandes autoridades militares e governamentais de todos os países sabem da existência desses seres. É inegável. Nós estudamos o fenômeno chupa-chupa, né? E é uma bobagem achar que as autoridades brasileiras militares não sabem das coisas. Claro que sabem. No entanto, devido ao fato de eles não possuírem controle nenhum sobre essas forças extraterrestres, eles encaram tudo isso como um evento totalmente superior, secreto, e não pode ser, né, aberto para o grande público em geral. Porque o grande público em geral tem que ser idiota, tem que ser tolo, não tem que saber de nada, tem que cumprir ordens, tem que ser um bom consumidor e um indivíduo que vote toda a eleição naqueles políticos babacas de sempre, para perpetuar a merda no poder, né? Que a gente sabe que é assim. Então, quando você começa a olhar o mundo por um outro ângulo e o universo por um outro ângulo, por essas inteligências tão avançadas que estão nos visitando, eu acho que nós passamos a refletir melhor sobre o nosso dia a dia na Terra. Eu sou uma pessoa que durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa muito inquieta no meu mundo, na minha sociedade.
Eu nunca consegui ser um androide, ser um escravo. Eu sempre fui um pensador, um livre pensador. Eu sempre questionava tudo, questionei tudo, né? A ponto de achar que uma das coisas mais interessantes, importantes que estavam acontecendo no planeta naquela época era o fenômeno UFO. E eu me dedicava praticamente o tempo todo, o vago que eu tinha, eu estava pesquisando ufologia. Eu lembro que nesta época, 75, 76, 77, 78, nós tínhamos um grupo de ufologia em Campinas, né, que nós íamos, mas toda semana nós íamos para o Pico das Cabras fazer vigília ufológica. Você chegou aí com a gente lá, não chegou, seu João? Em Campinas tem um local chamado Pico das Cabras, que tem o Observatório Astronômico de Campinas lá, da Prefeitura de Campinas. Só que nessa época era tudo deserto, um telescopinho vagabundo lá, não ia quase ninguém. E lá era um lugar muito alto, a gente tinha uma pedra enorme, onde a gente ficava fazendo as nossas vigílias lá, né? Até eu lembro que uma vez nós chegamos, descemos dos carros, era mais ou menos 11h30 da noite, né? Nós íamos geralmente de dia à tarde. A gente fazia uma reunião no nosso espaço lá até umas 11 horas da noite, depois a gente pegava os carros, nós ia embora, ficava até clarear o dia lá. Varava a noite nesse pico. E um belo dia, né, tinha dado uma puta de uma chuva, nós estávamos no caminho, eu queria voltar, falando, não, agora que nós estamos aqui, nós vai até o final. Aí chegamos lá, paramos o carro, a chuva parou. Aí nós pulamos a cerca, tal, deixamos o carro onde a gente ia, pulamos a cerca e fomos na altura. Quando a gente estava no caminho das pedras, baixou uma luz das nuvens. Esse é um dos casos que a gente pode até contar amanhã aí. Baixou uma luz e rodou, ela andou no meio das árvores, assim, pegou, foi embora. Falou, nós estamos aqui. Aí a gente ia, sentava nas pedras, ficava lá. Quantas vezes o Gilson não foi com a gente lá? Nós éramos em 10 pessoas. Eu tenho umas fotos que eu vou mostrar para vocês. Posso mostrar depois em off, posso colocar até aqui na edição, que é umas fotos da gente fazendo vigília lá, turminha toda lá, cobertura, um frio desgraçado. Tinha época que a gente ficava com cobertura até o pescoço, né? E nessas experiências que nós vivenciamos, muita coisa importante aconteceu. Muitos contatos aconteceram, psíquicos, contatos de avistamento, e que amanhã, ou seja, na palestra que eu vou fazer sobre os nossos casos ufológicos vividos por nosso grupo, eu vou estar contando desse tipo de experiência que nosso grupo vivenciou, né? Nós vivenciamos muitos contatos psíquicos, avistamento de luzes, tá? Por vários, né? Nós tínhamos vários sensitivos que trabalhavam com o nosso grupo e a gente ia para campo, né? A gente ia para campo fazer experiências desse porte e tentar chamar o contato, atrair o contato até nós, né? Então, nós podemos tirar muitas boas conclusões desse caso Hermínio e Bianca. Um caso que é raro na história ufológica, um contatado voltar a ter contatos físicos novamente com o mesmo extraterrestre. Isso é raríssimo. Outra coisa rara é a revelação e o encontro de um extraterrestre aqui. Mas ele sempre prefere ser oculto, ele não vai na mídia, você não vai levar um ufólogo, não, eu sou ET, sabe? O cara some no dia seguinte, né? Ele não vai, ele não tem esse... Portanto, vai ser muito difícil um cara aqui chegar, né? Mas você sabe que na minha vida de ufólogo já chegou muitas pessoas. Uma vez eu estudei uma menina aqui da cidade de Limeira, que eu não vou citar o nome, era mais ou menos essa mesma época, 77, 78. Uma menina chegou até mim e contava que ela não era desse planeta. Tá? E uma menina tinha 22 anos, aparente. Ela falou assim, não, eu não. Agora então, ela começou assim. Então, todo o meu trabalho com ela era saber que neurose que ela estava vivendo. Vocês estão entendendo? Porque o primeiro passo é você achar que a mulher é meio doente, meio louca, doente. Mas se você percebesse a história que essa menina contava, ela descrevia tudo como era o mundo, o planeta dela. Ela descrevia a nave que a trouxe, o dia que ela chegou, o dia que colocaram ela aqui na Terra, o dia que fizeram tudo com mínimos detalhes. E eu fiquei um tempo
dialogando, conversando com essa menina. Ela me procurava sempre. E ela estava confusa, perdida. Ela não era super inteligente. Ela falava que torceram ela aqui do planeta dela para uma experiência e largaram ela aqui. E que não sabe quando eles iriam voltar para levá-la de volta. Olha cada coisa que um ufólogo passa. Né? Você está entendendo? E durante muito tempo, ou seja, você não tem condições de saber se ela está viajando na maionese ou se ela está contando a verdade. Mas que tem outras pessoas aqui na cidade de Limeira que são profundamente contatadas com seres extraterrestres, e ainda é até hoje, com esses loiros altos, com esses seres aí, com os pequenos também, e que anda de disco voador sempre. Tá? O seu João, meu amigo aqui do nosso grupo, sabe quem eu estou falando, porque a gente já conviveu muito com ele. Ele é muito malucão, estranho, esquisito. Tá? E ele me proíbe totalmente de falar o nome dele em público, me proíbe de levar qualquer pessoa até ele relativa a essa questão. Só algumas pessoas que o conhecem realmente. A casuística envolvendo esse indivíduo é muito grande. O seu João conhece muito bem o empregado dele, né, seu João, chamado Amadeu. O meu irmão conhece também muito bem. A minha mãe conhece, que esse Amadeu conviveu um tempo com a gente. Era um empregado dele que ele simplesmente levou o indivíduo a dar uma volta de disco voador com esses caras. E esse cara era tão simprão, que ele deu a volta, ficou um dia inteiro com esse cara e uma noite, um dia e uma noite. O ET trouxe ele de volta e eles acharam que eram estrangeiros. E o cara era estrangeiro, que não era ET. Que era piloto estrangeiro. Porque esse amigo nosso, ele fala com sotaque estrangeiro. E ele fala umas 5, 6 línguas. Fala russo, esse amigo nosso fala russo, fala alemão, fala inglês, ele fala hebraico, fala espanhol. E fala, tá? Ele fala porque eu trouxe essas pessoas que falam essas línguas e conversou com ele numa boa. Em russo. Agora, quem é esse desgraçado? Quando ele vai aprender tudo isso? E os fenômenos paranormais que envolvem esse indivíduo é complicado. É complicado. Esse cara é muito estranho. É um indivíduo muito estranho. Muito estranho. Tá? É um indivíduo para ser pesquisado, mas é difícil pesquisar ele, porque ele não se abre, ele só se abre se ele confiar em você, e demora muito. Eu demorei um tempo para ele confiar em mim, conversar comigo, contar certas histórias. Né? Ele tem que confiar muito em você, né, seu João? Se ele não confiar em você, ia não ser muito estranho, a ponto de ele já ser encontrado caído na sarjeta de bêbado. Ele sofreu um acidente de carro, pra você ter uma ideia, ele é tão estranho, ele sofreu um acidente de carro. Vocês conhecem a ponte do funil na Anhanguera? Ele caiu dentro do rio com o carro dele. Caiu dentro do rio, ele ficou um mês internado no hospital, na UTI. Tá? E quando ele começou a melhorar, a ficar bom, ele não sabia, achava que ia morrer. Ele chegou, né? Ele chamou um advogado dele e falou, ele anda como um ligeira. Ele anda com sapato velho, calça velha. E esse meu amigo, que foi o advogado dele, falou assim, você não tem noção da fortuna que esse cara tem. Aí esse cara começou a sarar, ele começou a ficar bom no hospital. Ele pegava o telefone, né? Isso não faz muito tempo, ele pegava o celular e ligava, olha, vocês me mandam aí um caminhão carregado de frango. Parava no hospital e descarregava um caminhão de frango que ele tinha pagado para dar para o hospital. Mandava caminhão de verdura, caminhão de carne, tudo para suprir o restaurante do hospital. Tudo, eu já vi cada coisa estranha desse cara. Tá? Entendeu? E de ele contatar mesmo. Ele contata os seres. Eu já vi essas questões
sabe? As coisas acontecem, entendeu? E o ET, ele é muito assim, quando você vai investigar um cara que eles dão contato, o ET também fica de olho em você. Ele quer saber até onde você vai, até onde você analisa a história, porque não existe um investigador que não se envolva com o próprio fenômeno, é muito difícil. A não ser esses mais casuísticos, que ficam muito de longe da história, mas quando você vai, envolve, cria uma energia psíquica que envolve, você se envolve com a coisa e você começa a fazer parte da experiência. Tá? Porque os ETs eles estão aqui para a humanidade. Se eles perceberem que você tem um certo nível e um certo grau de inteligência e vai suportar um encontro ou uma intervenção deles, eles vão mexer na tua vida. Eles vão fuçar a tua vida. E vão causar fenômenos e vão mostrar para vocês que eles existem e estão aqui. Tá? Pode ter certeza. Olha, eu vou contar uma história muito interessante. Eu fui por volta acho que de 78, 79, eu fui dar um curso de ufologia na cidade de São Carlos. Esse curso ele era assim, começava numa sexta-noite, era numa chácara. Aí passava o sábado o dia todo e o domingo o dia todo. Tá? Então, no sábado à tarde, eu fazia um curso, falava de astronomia primeiro, da grandeza do universo, todo um programa para abrir a cabeça das pessoas quanto à questão extraterrestre. Aí no sábado à tarde, uma senhora fazendo o meu curso chegou assim para mim e falou: olha, professora, é o seguinte, eu tenho uma filha, ela tem 9 anos de idade, essa mulher era uma professora de yoga, de descendência alemã, e ela era professora de yoga em São Carlos. Olha, eu tenho uma filha de 9 anos, eu já levei ela para vários lugares e ninguém consegue resolver o problema dessa minha filha. O que tem sua filha? A minha filha, ela insiste que vê e conversa e fala quase que todos os dias com um serzinho pequeno, que é o amigo dela que vem lá na minha casa conversar com ela, e eles falam que são extraterrestres, que são das estrelas, Inclusive eu vim aqui fazer esse curso para tentar entender melhor. Eu já levei em parapsicólogo, levei em psicólogo, médico, e ninguém desvenda o caso da minha filha. Né? E eu falei assim, então traz essa menina para mim amanhã, que eu quero ver essa menina, né? Bom, para resumir a história, essa menina, ela era tão boa, vidente, que ela via tudo o que estava acontecendo na palestra. Ela via o outro lado, ela via os seres ali e descrevia com uma perfeição incrível. Essa menina tinha 9 anos. E o pessoal de São Carlos, muitos dos meus alunos que vêm aqui fazer Kung Fu, que eu tenho uma filial em São Carlos, são pessoas que conhecem, essas pessoas que fizeram o curso comigo, inclusive aqui organizou o curso até hoje. Né? Esses dias atrás eu fui fazer uma palestra em São Carlos, no Instituto de Física, lá, e essa mulher que organizou esse curso, estava lá para assistir minha palestra de Física Quântica. Só que a gente não sabe onde foi parar essa menina e a mãe dessa menina. Elas mudaram de São Carlos, não sei onde foi para elas, nunca me procuraram mais. Mas provavelmente essa menina, quando ela atingiu a puberdade, a paranormalidade dela começou a cair. Essa paranormalidade dela ia despertar quando ela se tornasse mais adulta. Provavelmente ela já está numa época de grande despertar. E essa menina é uma menina que foi escolhida pelos ETs desde criança para ser contactada. Como aquele caso que eu falei para vocês dos abduzidos. Né? Eles vão abduzindo geração, do Intruders. Né? Quando a gente discutiu aqui o filme Intruders. Que eles vão abduzindo geração, dando contato. Né? Nós vamos chegar a um ponto onde essas gerações serão crianças tão avançadas que não vai aprender com vocês, com os pais. Elas vão aprender com os seres que estão fora da matéria.
né? Nós vamos ser perfeitos idiotas para elas. Perfeitos idiotas para elas, porque elas estarão tão avançadas que elas serão os nossos professores. Né? No caso, esse caso, a mãe aprendia com ela. A mãe aprendia com essa criança. Tudo que estava acontecendo que a criança descrevia era um aprendizado para a mãe. Nós tivemos muito mais experiências interessantes com essa menina, mas essas experiências envolvem questões mais parapsicológicas, contatos psíquicos, questões mais mediúnicas, que nós não estamos debatendo diretamente nesse caso. E hoje não é o caso de eu contar o meu caso, hoje é o caso do Hermínio e da Bianca, onde nós estamos focados aqui nele, né? Para vocês perceberem que uma das questões mais importantes desse caso, que eu julgo, é que o foco que o Carran deu é o ensinamento espiritual. Ele focou fortemente o ponto-chave da questão humana. A questão humana não é tecnológica, nós não viemos aqui para fazer transferências de tecnologia ao ser humano, nem curar doenças. Nós viemos aqui com o intuito de abrir o espírito humano, de mostrar para o ser humano que ele tem um espírito e que ele tem uma parte espiritual. E que só existe uma maneira do ser humano se convencer disso, é saindo fora do seu corpo. Pessoal. É por isso que eu, na minha vida também, durante todo o tempo, eu faço esse curso sobre projeção astral consciente. Que eu tenho até esse curso em DVD, são 10 DVDs. Né? E todo ano eu faço esse curso, eu acho extremamente importante ensinar às pessoas técnicas e exercícios para que elas possam fazer em suas casas, para que elas passem por uma experiência. Elas passem por uma experiência espiritual. Aí ela se convence. Tá? Ela se convence de que são espíritos. E quando você se convence que você é um espírito, que você existe fora desse corpo, fora dessa matéria, muita coisa vai mudar na sua vida. A sua visão de mundo, a sua visão de certo e de errado, a sua visão sobre a morte, inclusive a sua visão sobre a existência da vida em outras dimensões. E quando você começar a ter consciência de vida em outras dimensões, a nossa vida em outras dimensões, aí você vai fazer um questionamento de quem são os ETs. Em qual dimensão, na verdade, os ETs operam? Um ser que tenha consciência profundamente aberta de seu espírito. E que tenha uma vidência perfeita. Domine a telepatia, a comunicação telepática, através até de amplificadores eletrônicos sofisticados. Porque esses extraterrestres, eles conseguem entender fisicamente como é que funcionam nossas ondas mentais. E aí eles conseguem construir aparatos eletrônicos sofisticadíssimos para você, presta atenção, amplificar a sua onda cerebral e fazer telepatia à distância com quem você quiser. Né? Escrever uma coisa, eu garanto para vocês que daqui aproximadamente uns 20 anos de avanço de nossa tecnologia, ninguém mais vai precisar fazer curso de línguas. Vocês não vão precisar fazer mais curso de língua, porque vocês vão ter a capacidade de ouvir e entender e falar com qualquer língua do planeta Terra. Simplesmente com um aparelho tecnológico. Com o avanço de nossos computadores, viu o capacete que o Carran colocou? E colocou na Bianca? Não foi? E conversaram com a tradução? A coisa vai ser assim também. Presta bem atenção. Nós vamos desenvolver um tipo de um computador tradutor. Ele vai ficar aqui na sua cintura. Tipo de um radinho. Ele tem um microfone. Ele tem um processador, e esse processador vai ser tão rápido que a hora que o cara fala em alemão, olha, ele fala em alemão, certo? Esse aparelho instantaneamente capta o que ele falou, mas muito rapidamente ele transmite para você tudo o que ele falou em português. E ele tem o mesmo aparelho na cintura. Aí você fala e ele vai entender perfeitamente o que você está falando. É só você virar um botãozinho que é japonês, que é alemão, que é inglês, que é africano, que é
Está tudo ali. Isso os ETs fazem. E o próximo passo, além disso, vai ser quando nós descobrirmos nossas ondas cerebrais e a comunicação telepática. Vamos usar para eles, para sintonizar você. E não precisa de celular mais, a bobagem de ficar pagando o celular. Né? Nós vamos conversar fluentemente, do jeito que o Carrão usou o capacete lá para comunicar com ela à distância. Eu vou contar uma história muito engraçada para vocês, essa eu ri muito. Então, veio no Brasil, há mais ou menos uns 5 anos atrás, um mestre indiano que desceu dos Himalaias, ele nunca saía de lá, era raro. Ele tinha 105 anos de idade. 105 anos de idade. Um monge, certo? Um mestre yogi. Lá das montanhas do Himalaia, tal, norte da Índia, aquela região. E esse cara veio peregrinar para o mundo. Ele veio aqui em São Paulo, certo? E a repórter da Globo, inclusive, fez a seguinte pergunta para ele. Presta bem atenção. Puxa, meu senhor, olha, nossa, o senhor morava lá nas montanhas, um lugar muito distante da cidade, de tudo, né? E o senhor, nossa, puxa, você tem 105 anos, você viu tanta coisa acontecer nesse planeta Terra, né? Quanta coisa o senhor não viu, né? A evolução da tecnologia, né? Essa coisa toda. Aí ela fez aqui, o que o senhor acha da tecnologia de hoje? O que o senhor acha do telefone? Ela estava com o celular na mão. Olha, o telefone celular a gente pega, né? Conversa com quem que a gente quiser, né? Liga o celular, fala qualquer parte do mundo hoje, né? O que o senhor acha disso? O velhinho parou assim, fez assim, um dia vocês vão aprender que nem nós, a falar assim mentalmente, não vai precisar disso. Vocês estão percebendo o que o homem falou? O homem detonou, porque a corna da repórter achou que ela estava falando, puta, o cara deve ficar impressionado com esse celular, né, com essa tecnologia construída pelo mundo, né? Aí ele falou assim, vocês estão de ano atrasado, dona Maria. Nós já falamos sem essa porcaria faz tempo. Com todo mundo. Sem gastar cartão, sem pagar para Vivo, não sei para quem mais. Né? Não acaba a bateria. Na hora H. Aí você começa a perceber o quanto que o conhecimento espiritual ele está zilhão de anos à frente da tecnologia. Que quando você desperta esse potencial interior dentro de você, você supera aquilo que nós chamamos de milagres tecnológicos, computadores, telefonia, distância, celular, papapá. Ok? E provavelmente no futuro, quando nós avançarmos a nossa capacidade espiritual, você não vai ser um tradutor universal, que esse tradutor não vai ser mais preciso. Você vai falar mentalmente com as pessoas, entender a comunicação e a língua vai ser transcendida. O vocábulo vai ser transcendido. E nós vamos entrar numa linguagem praticamente universal, onde todo mundo no mundo espiritual conversa essa linguagem universal. Tá? No umbral é complicado. No umbral tem, todo mundo fala francês, inglês, alemão, ninguém se entende. Mas nos planos mais acima, as pessoas percebem que existe uma língua mais universal, onde todos conversam, inclusive os ETs. Todo mundo operando nas dimensões superiores conversa a mesma língua. Então eu acho que talvez seja isso que os irmãos extraterrestres estão querendo nos ensinar, nos mostrar. Primeiro, nós devemos abrir nossa alma, nosso espírito. Nós vamos descobrir um universo tão grande que sempre esteve ao nosso redor. Da mesma forma que os ETs sempre estiveram ao nosso redor, ao nosso lado. Que os espíritos sempre tiveram ao nosso redor, ao nosso lado. E a gente é que era cego, topeira, tapado, idiota, ignorante e que nunca percebemos isso. Sempre preferimos dar valores aos carros, né? Às roupas chiques, aos botecos, às cervejas, bebidas da vida. E nos esquecemos que a coisa mais importante sempre esteve dentro de nós. Ok? Que esses exemplos desses casos ufológicos que nós estamos apresentando aqui para vocês sejam, na verdade, um sinal que as estrelas estão nos chamando para o alto. As estrelas estão nos chamando para um encontro com o nosso eu superior ou com o eu maior. Eu acho que é isso que nós temos que tirar
dos irmãos das estrelas que estão nos visitando e acendendo suas luzes do céu, para que nós possamos começar a despertar e olhar, por sair dessas trevas. Quando o ET acende uma luz e passa na cidade e faz aquelas peripécias, o único intuito dele é o seguinte: seus idiotas que estão embaixo, acorda, cara, vê se levanta a cabeça para o alto e comece a raciocinar que existem coisas muito mais profundas e importantes para você fazer nesse planeta do que ficar vivendo escravo, assistindo jogo de futebol, novela das 8 e trabalhando que nem um idiota para conquistar absolutamente nada. Saiba descobrir o seu verdadeiro potencial na vida. Ele sempre esteve aí. E o papel dos ETs é acordar o cara. Porque ninguém acorda, todo mundo de cabeça baixa, né? Cheio de problema, cheio de neurose. E as pessoas não vão parar para questionar, para questionar as estrelas, que sabem que estão no universo repleto de bilhões de estrelas e galáxias. Elas não estão nem aí, com isso daí não tem problema meu. Então precisa vir uma luz extraterrestre, uma força superior, para acordar e acender todos os dias para o cara começar a raciocinar, a questionar que existe algo além. Ok? Então, muito obrigado, muito boa noite.